Minha casa cheira a canela e limão. Cheirava assim há 30 anos e ainda cheira assim agora. Sempre começo minha manhã limpando as bancadas da cozinha com óleo de limão e assando rolinhos de canela, pelo menos um para mim. Meu filho, Hugo, tinha 7 anos quando disse pela primeira vez que nossa casa tinha um cheiro especial. Agora, ele tem 36 anos e vem aqui cada vez menos. Meu nome é Thalita Kinlan. Tenho 67 anos e moro na zona norte de Buffalo, na mesma casa que meu falecido marido, Noah, e eu compramos no primeiro ano do nosso casamento. É uma casa modesta de 1 andar e 3 quartos, com uma entrada de garagem rachada e velhos bordos que cobrem o quintal com folhas douradas todo outono. Parece arcaica em comparação com os prédios mais novos, mas não vejo sentido em me mudar. Além disso, minha aposentadoria como técnica de laboratório forense não permite tais luxos. Trabalhei por 41 anos no necrotério da cidade, estudando amostras de tecidos e fluidos para ajudar os investigadores a determinar a causa da morte. Não é um trabalho para os fracos, mas depois que Noah morreu em um acidente de carro quando Hugo tinha apenas 5 anos, isso nos deu estabilidade. Muitas pessoas disseram que eu deveria me casar novamente, mas entre o trabalho, a criação do meu filho e as noites como enfermeira em uma casa de repouso, eu não tinha tempo nem energia para uma vida pessoal. Aos 67 anos, pareço normal. Meu cabelo grisalho, que parei de pintar há muito tempo, está preso em um coque prático. Meu rosto está cheio de rugas, conquistadas honestamente ao longo de anos de risos e preocupações. Minhas mãos revelam minha idade e profissão. Estão secas e ligeiramente enrugadas devido a anos de contato com produtos químicos. Não sou o tipo de mulher que passa horas se maquiando e se arrumando. Meu guarda-roupa consiste em calças confortáveis, cardigans e blusas em cores suaves. Noah sempre dizia que eu era como um rio tranquilo, comum à primeira vista, mas com uma correnteza profunda. Naquela manhã de quinta-feira, eu estava sentado à mesa da cozinha, lendo contas e correspondências, quando meu celular vibrou. Era o Hugo. Mãe, você recebeu o envelope dos Everearts? Sua voz soava tensa. Bom dia, filho. Não, ainda não recebi. O que é? Olhei para a pilha de envelopes que eu ainda não tivera tempo de separar. Um convite de casamento. Eles deveriam ter enviado ontem. Deixei a conta de luz de lado e peguei o envelope creme com letras em relevo que, de fato, estava entre a correspondência. Sim, aqui está. Vou abrir agora. Hugo e eu tínhamos conversado cada vez menos desde que ele anunciou seu noivado com Celeste Evereart, 6 meses antes. Celeste era uma garota linda, alta, com cabelos cor de café na altura dos ombros e postura impecável. Mas o problema não era ela. Era a família dela, especialmente a mãe, Beatrice Evereart, que me olhava como se eu fosse um espécime de museu de história natural sempre que nos encontrávamos. A família Evereart era dona de uma rede de funerárias por todo o estado. A ironia não me escapou. Eu havia trabalhado com os mortos a vida toda, e agora meu filho estava se casando com uma mulher cuja família fez fortuna com eles. Mas, embora eu visse isso como uma espécie de ciclo da vida, Beatrice parecia me ver como nada mais do que uma plebeia rude que, por acaso, se associara ao seu nobre sobrenome. Nosso primeiro encontro aconteceu há 6 meses na casa de campo deles, um enorme edifício em estilo colonial com colunas brancas e sebes impecavelmente aparadas. Lembro-me de ajeitar meu cardigan nervosamente enquanto Hugo estacionava o carro. Você está linda, mãe, disse ele, embora seu olhar evitasse o meu. Beatrice nos encontrou no corredor, onde o pé direito era mais alto do que toda a minha sala de estar. Ela vestia um tailleur de cachemir cor de marfim e seus dedos estavam adornados com anéis que provavelmente custavam tanto quanto minha pensão anual. Ah, finalmente nos conhecemos, disse ela, mal tocando minha mão com seus dedos frios. Hugo me contou tão pouco sobre você. Seu olhar deslizou sobre meu terno, comprado em uma loja de departamentos, e eu soube que tinha sido reprovada em sua avaliação. O jantar foi uma tortura. A conversa girou em torno de pessoas e lugares dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Beatrice e seu marido, Alfred, falaram sobre suas viagens à França e à Itália,
seus contatos com pessoas famosas e o clube de campo do qual eram sócios havia 20 anos. Eu me sentia invisível, apesar das tentativas de Celeste de me envolver na conversa. Hugo sentou-se tenso, olhando para mim de vez em quando, como se pedisse desculpas. O que a senhora fazia antes de se aposentar, senhora Quinlan? Beatrice finalmente perguntou quando a sobremesa foi servida. Eu era técnico de laboratório forense no necrotério da cidade, respondi. Beatrice engasgou com o vinho. Ah, que interessante, disse ela, olhando para o marido. Alfred, você deveria conversar com a Thalita sobre trabalhar no necrotério. Ela pode dar alguns conselhos para as nossas instituições. Essa foi a única vez que ela se dirigiu a mim pelo nome. E mesmo assim, parecia que ela estava falando de alguma doença exótica. Depois daquele jantar, vi a família Everard várias outras vezes, numa festa de noivado, no aniversário da Celeste, num churrasco em família. Em todas as ocasiões, Beatrice conseguia me manter à distância, falando comigo em tom condescendente ou me ignorando completamente. Hugo parecia alheio ou preferia ignorar. Ela é só antiquada, mãe, ele disse certa vez quando ousei mencionar o assunto. Não leve isso a sério. Mas como eu poderia não levar isso a sério quando meu único filho, que criei sozinha, sacrificando tudo, começou a me ver através dos olhos de estranhos? Mesmo agora, ao abrir o envelope do convite, senti meu pulso acelerar. Dentro, havia um cartão elegante com relevo dourado, informando que Celeste Marie Everard e Hugo James Quinlan estavam me convidando para sua cerimônia de casamento, que aconteceria dali a um mês na propriedade Everard. E então notei um bilhete escrito à mão no verso do convite. Em uma caligrafia caprichada, lia-se: infelizmente, você não se encaixa no nosso formato de evento. Esperamos que entenda. Antes que eu percebesse, reli a frase 3 vezes, sem acreditar no que via. Eu, a mãe do noivo, estava sendo convidada em termos nada ambíguos a não comparecer ao casamento do meu filho e, a julgar pelas iniciais, a autora desta mensagem era Beatrice Everard. Mãe, você está aí? A voz de Hugo me trouxe de volta à realidade. Sim, recebi o convite. Minha voz soou rouca. Hugo, tem um bilhete. Que nota? Ele pareceu surpreso, mas algo em seu tom me disse que ele sabia do que eu estava falando. Da Beatrice. Ela diz que eu não me encaixo no evento. Houve uma pausa. Ah, isso, disse ele finalmente. Mãe, não se preocupe. Beatrice só está preocupada com o clima geral. Sabe, vai ter gente importante lá, seus sócios, políticos. Foi como um soco no estômago. Meu próprio filho não só sabia do bilhete como justificava. Hugo, este é o casamento do meu único filho. Como assim, não se encaixa? Eu tenho que estar lá. Claro que sim, mãe. Ninguém está dizendo que você não pode ir ao casamento. É só que, talvez você pudesse ir à cerimônia e depois, bem, você sabe, depois da parte oficial, ir embora. Terminei por ele. Você está sugerindo que eu vá embora do seu casamento antes da recepção começar? Não, não é bem assim, ele gaguejou. Escute, vou falar com a Celeste. É só um mal-entendido. Beatrice às vezes se preocupa demais com detalhes. Detalhes? Minha voz tremia. Sua mãe é uma das responsáveis. Mãe, por favor, não seja dramática. Vai ficar tudo bem. Eu cuido disso. Não seja dramático. Hugo começou a usar essa frase desde que conheceu Celeste. Ele nunca tinha me dito algo assim antes. Ele costumava ser o meu garoto que vinha até mim com seus problemas, que valorizava meus conselhos, que ria das minhas piadas. Agora ele me olhava com a mesma mistura de constrangimento e pena que sua futura sogra. Certo, Hugo, fala com a Celeste, eu disse, sabendo que não mudaria nada. Preciso ir. Tenho uma consulta médica. Era mentira, mas eu precisava encerrar a conversa antes de dizer algo que me arrependeria. Claro, mãe. Se cuida. Te ligo mais tarde. Quando a conexão caiu,
fiquei ali sentado por um longo tempo, olhando para o convite. Memórias passaram pela minha cabeça, sentada ao lado da cama do pequeno Hugo à noite quando ele estava doente, trabalhando em 2 empregos para pagar sua faculdade, como fiquei orgulhoso quando ele conseguiu seu primeiro emprego em uma empresa de investimentos. E agora, eu não me encaixava mais na vida que o ajudei a construir. Levantei-me e fui até a cômoda na sala. Abri a gaveta de cima e peguei minha caderneta bancária. Havia $37.000 na conta, dinheiro que eu havia economizado nos últimos 10 anos, guardando para minha aposentadoria. Inicialmente, eu planejava gastá-lo em reparos no telhado e em um novo sistema de aquecimento. Mas quando Hugo anunciou seu noivado, decidi dar o dinheiro aos noivos para a lua de mel. Teria sido meu grande presente, minha contribuição para a felicidade deles. Agora, eu olhava para aqueles números e sentia uma determinação fria crescendo dentro de mim. Se eu não me encaixava no casamento deles, talvez meu dinheiro também não se encaixasse nos planos deles. O telefone tocou. O nome de Hugo apareceu na tela. Não atendi. Pela primeira vez em muitos anos, eu precisava de um tempo para pensar em mim, não no meu filho. Guardei o livro na gaveta e fui para o banheiro. Olhando no espelho, vi uma mulher que mal reconheci, confusa, magoada, mas com uma centelha de algo novo começando a brilhar nos olhos. Talvez fosse a dignidade que eu havia enterrado sob o peso da maternidade. Ou talvez fosse apenas o cansaço de ser subestimada. Lavei o rosto com água fria e tomei uma decisão. Não iria ao casamento e não daria o dinheiro. Restariam $37.000 na minha conta. Talvez eu finalmente fizesse as reformas com as quais sonhava há tanto tempo. Ou faria uma viagem sozinha, como já fiz tudo na vida. O telefone tocou novamente. Desta vez era Celeste. Respirei fundo e atendi. Thalita. Sua voz soava preocupada. Hugo disse que você recebeu um convite com um bilhete estranho. Garanto que há algum tipo de mal-entendido. Hugo e eu queremos muito que você esteja no nosso casamento. Havia algo sincero em sua voz que me amoleceu. Talvez ela realmente não soubesse do bilhete. Celeste, está claramente escrito na letra da sua mãe que eu não me encaixo no seu evento. O quê? Ela parecia genuinamente chocada. Mamãe não pode ter escrito isso. Deve ser um erro. Beatrice assinou com suas iniciais, Celeste Beatrice Evereart. Não é um erro. Não entendo. Mamãe era responsável por enviar os convites, mas ela nunca, escuta, vou falar com ela agora mesmo e te ligo de volta. Isso é algum tipo de mal-entendido monstruoso. Quando a conversa terminou, fiquei ainda mais devastada. Ou Celeste realmente não sabia do bilhete, ou era uma excelente atriz. De qualquer forma, a situação não estava ficando menos humilhante. Naquela noite, Hugo chegou sem avisar. Eu tinha acabado de jantar, uma salada modesta e um pedaço de caçarola que sobrou do dia anterior. Mãe, precisamos conversar, disse ele ao entrar na cozinha. Parecia tenso. Sua camisa, normalmente impecável, estava amassada e seu cabelo, despenteado. Estou ouvindo, eu disse, sentando-me à mesa e gesticulando para que ele fizesse o mesmo. Falei com a Beatrice, começou ele, sem se sentar. Ela admitiu que escreveu o bilhete, mas não teve a intenção de te magoar. Só estava preocupada com a impressão geral. A impressão geral, repeti. De quê? Do fato de que a mãe do noivo estará no casamento? Mãe, por favor. Ele finalmente se sentou. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer. Os Everearts vivem em um mundo diferente. Eles têm certos padrões. E eu não atendo a esses padrões, eu disse, não como uma pergunta. Não estou dizendo que concordo com Beatrice, disse ele rapidamente. Eu disse a ela que o comportamento dela era inaceitável, e ela concordou em enviar novos convites, sem bilhetes. E você acha que isso vai resolver o problema? Olhei-o diretamente nos olhos. Um novo cartão com relevo dourado vai mudar o fato de que a mãe da sua noiva me considera indigna de comparecer ao seu casamento?
Mãe, por favor, não seja dramática, repetiu ele. Beatriz é simplesmente antiquada. Ela dá muita importância ao status social. Mas ela se desculpou e reconheceu que estava errada. Ela pediu desculpas a você ou a mim? Hugo hesitou. Bem, ela disse que se arrependia da situação. Entendo. Levantei-me e comecei a limpar a mesa. Hugo, já me decidi. Não vou ao seu casamento. O quê? Mas, mãe, você não pode simplesmente. Eu consigo. Virei-me para ele. Não vou estar num lugar onde não sou bem-vinda, onde vou sentir que todos me julgam, onde vou ter que fingir ser alguém que não sou para me encaixar nos padrões dos outros. Mãe, é o meu casamento. Sua voz soava desesperada. Você tem que estar lá. Precisa, suspirei. Hugo, eu estive ao seu lado todos os dias da sua vida. Eu estava lá quando você deu seus primeiros passos, quando começou a escola, quando se formou. Eu estava lá quando você ficou doente, quando ralou os joelhos, quando teve seu primeiro coração partido. Eu fui sua mãe, seu pai, sua amiga, sua professora, tudo. E agora, quando sua futura sogra decidir que eu não sou boa o suficiente para o evento dela, você me diz para não ser dramática. Não foi isso que eu quis dizer, interrompeu Hugo. Estou cansado, Hugo, eu disse. Cansado de sentir que preciso me desculpar por quem eu sou. Trabalhei por 41 anos ajudando a solucionar assassinatos e a trazer soluções para famílias. Criei um filho maravilhoso. Tenho um lar, amigos, uma vida, e não vou deixar ninguém, nem mesmo a mãe da sua noiva, me fazer sentir indigno. Hugo olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Talvez estivesse. Talvez nunca tivesse me visto como uma pessoa com sentimentos e dignidade, apenas como uma mãe que sempre esteve presente, que sempre cedeu, que sempre colocou os interesses dele acima dos dela. Vou ligar para Celeste, disse ele finalmente, levantando-se. Vamos dar um jeito de resolver esse problema. Talvez possamos organizar um jantar separado antes do casamento, só para os parentes mais próximos. Hugo, coloquei a mão em seu ombro. Vá para casa. Pense em tudo isso. E quando estiver pronto para realmente me ouvir, sem procurar concessões que agradem a Beatriz Vereart, volte. Ele foi embora, deixando-me sozinha na casa silenciosa que cheirava a canela e limão. Não chorei. Em vez disso, servi-me de uma taça de vinho que estava guardando para uma ocasião especial e fui para a varanda dos fundos. A noite estava tranquila, com as primeiras folhas de outono caindo do céu. Pensei em todos os anos que passei me sacrificando pelo meu filho e que talvez finalmente fosse hora de pensar em mim. Há noites em que o sono não chega, e apenas velhas lembranças preenchem o silêncio. Depois da minha conversa com Hugo, passei uma noite assim, olhando para o teto e revivendo os momentos que me levaram a esta encruzilhada da minha vida. Sei que morri há 31 anos. Era uma terça-feira normal. Nem nos despedimos direito. Noah estava correndo para o trabalho. Eu estava preparando o café da manhã para Hugo, que se deliciava com sua tigela de mingau de aveia. Vejo você à noite, minha estrela, gritou Noah enquanto fechava a porta. Era a nossa piadinha. Ele me chamava de estrela desde o primeiro dia em que nos conhecemos, quando soube que meu nome, Talita, significava menininha em aramaico e soava como o nome de uma estrela da Ursa Maior. Estava chovendo naquele dia. A estrada estava escorregadia. Um caminhão entrou na pista contrária e, num instante, minha vida se dividiu entre o antes e o depois. Recebi uma ligação no trabalho. Lembro-me de segurar um tubo de ensaio com uma amostra de sangue para análise quando o telefone tocou, e de como o tubo escorregou dos meus dedos quando ouvi a notícia. Eu já tinha visto centenas de corpos no necrotério, mas nunca imaginei que veria meu marido lá. Noah estava deitado sob um lençol branco, parecendo tão em paz, como se estivesse dormindo. Apenas um arranhão na têmpora e o ângulo estranho em que seu pescoço estava dobrado revelavam a verdade. Meu colega, Dr. Phelps, se ofereceu para identificar o corpo para mim, mas eu insisti. Eu era assistente de laboratório no necrotério.
Eu conhecia o procedimento. Só nunca imaginei que estaria do outro lado. Hugo tinha 5 anos, jovem demais para entender completamente o que havia acontecido, mas velho o suficiente para sentir o vazio deixado pelo pai. Quando o papai volta, perguntava todos os dias durante as primeiras semanas. Com o tempo, as perguntas pararam, e aquele silêncio foi a pior parte. Financeiramente, mal conseguíamos nos manter à tona. O salário de assistente de laboratório era estável, mas modesto. O seguro do No ajudou a pagar o funeral e parte da hipoteca, mas não foi suficiente. Comecei a trabalhar à noite no asilo Sunny Valley, 3 noites por semana, depois 5. Minha vizinha, a senhora Jenkins, concordou em cuidar do Hugo enquanto eu trabalhava. Meus dias se tornaram uma série interminável de tarefas: acordar às 5 da manhã, preparar o café da manhã e o almoço para o Hugo, trabalhar no necrotério das 8 às 17 horas, depois ir direto para casa ou para o asilo até às 22 horas, além de verificar a lição de casa do Hugo, lavar roupa, limpar e preparar o jantar. Geralmente eu dormia depois da meia-noite, só para recomeçar algumas horas depois. Havia momentos de profundo desespero. Lembro-me de um inverno em que Hugo pegou pneumonia. Ele tinha 7 anos e seu estado piorava a cada dia. O médico insistiu que ele fosse hospitalizado, mas nosso plano de saúde não cobria o custo total do tratamento. Tive que penhorar minha aliança, o único bem valioso que me restava. Hugo ficou no hospital por 10 dias, e eu ficava sentada ao lado dele em todos os minutos livres que tinha, muitas vezes adormecendo ali mesmo, na minha cadeira. O diretor do necrotério, compreendendo minha situação, permitiu que eu tirasse uma licença sem vencimentos. Mas isso significava que vivíamos naquele mês com o meu salário do asilo. Quando Hugo recebeu alta, estava fraco e pálido, mas fora de perigo. Naquela noite, depois de colocá-lo na cama, me permiti chorar pela primeira vez em muitos dias, de alívio, exaustão e medo do futuro. Mas, de manhã, levantei-me, lavei o rosto e continuei a luta. Nem pensei na minha vida pessoal. Claro que houve homens que demonstraram interesse, um colega do laboratório, um viúvo da casa ao lado, até o filho de um dos pacientes do asilo. Mas sempre encontrei um motivo para recusar. Às vezes era porque eu estava ocupada, às vezes porque não queria apresentar uma nova pessoa à vida do Hugo, mas, na maioria das vezes, era simplesmente falta de energia para um novo relacionamento. Minha mãe, que vinha nos visitar uma vez por ano do Arizona, dizia constantemente: Thalita, você ainda é uma mulher jovem. Precisa recompor sua vida. Mas o que ela sabia? Casou-se aos 18 anos, nunca trabalhou e, após a morte do meu pai, rapidamente encontrou um novo marido que lhe proporcionou uma velhice confortável. O mundo dela era tão distante do meu quanto a lua da terra. Hugo era uma criança difícil. No ensino fundamental, ele tinha dificuldade de concentração. Seus professores nos aconselharam a consultar um psicólogo, mas isso era uma despesa extra que não podíamos arcar. Em vez disso, eu dava aulas particulares para ele à noite, ajudando-o com leitura e matemática. No ensino fundamental, começaram os problemas de comportamento. Ele se envolveu com as pessoas erradas e começou a faltar às aulas. Um dia, recebi um telefonema da polícia. Hugo e 2 amigos dele tinham sido pegos roubando uma bicicleta. Consegui convencer o proprietário a não prestar queixa, prometendo que Hugo trabalharia para pagar os danos. Durante 2 meses, ele ajudou em uma loja de bicicletas depois da escola, lavando pisos, abastecendo prateleiras e aprendendo a consertar bicicletas. Esse foi um ponto de virada. O dono da loja, Sr. Gallagher, acolheu Hugo. Sob sua influência, meu filho começou a mudar, tornando-se mais responsável e levando os estudos mais a sério. Ao final do ensino médio, Hugo havia se transformado em um jovem determinado com planos claros para o futuro. Ele queria cursar administração e se tornar um financista. Suas notas eram boas o suficiente para conseguir uma bolsa parcial, mas não era o suficiente. Pagar a faculdade tornou-se nossa nova meta. Fiz uma segunda hipoteca da casa, aumentei minha carga horária na casa de repouso e comecei a fazer turnos extras no necrotério.
Cada dólar que não era gasto em despesas essenciais era destinado à educação do Hugo. No verão anterior à faculdade, ele também trabalhou na mesma loja de bicicletas e em um lava-rápido. Juntos, conseguimos economizar o suficiente para o primeiro ano de faculdade dele. Os 4 anos de faculdade foram uma maratona de sobrevivência. Hugo morava no campus, voltando para casa apenas nos feriados e recessos de verão. Continuei trabalhando em 2 empregos, enviando-lhe dinheiro todo mês. Ele também trabalhava meio período como garçom, assistente de biblioteca e tutor para alunos mais jovens. De alguma forma, conseguimos. Quando Hugo se formou com honras, sentei-me no auditório, sentindo lágrimas de orgulho escorrerem pelo meu rosto. Era o nosso sucesso compartilhado, a nossa vitória compartilhada sobre as circunstâncias. Ele foi a primeira pessoa da nossa família a obter um diploma universitário. Depois da faculdade, Hugo conseguiu um estágio em uma empresa de investimentos em Buffalo. O salário era modesto, mas era um começo. Ele alugou um pequeno apartamento na cidade, mesmo eu tendo lhe oferecido um lugar para ficar. Preciso construir uma vida para mim, mãe, disse ele. Na época, entendi e não insisti, embora a casa parecesse vazia sem ele. A carreira de Hugo decolou rapidamente. Após 3 anos como estagiário, ele foi contratado como analista júnior, depois como analista sênior e, aos 30 anos, já era gerente de clientes. Seu salário aumentou e ele começou a me oferecer ajuda financeira, mas eu sempre recusei. Você ganhou esse dinheiro, é seu, eu disse. Na verdade, era importante para mim manter minha independência, mesmo que isso significasse uma vida mais modesta. Quando completei 57 anos, comecei a pensar em me aposentar. 40 anos em um necrotério é muito tempo, e o trabalho estava começando a afetar minha saúde. Eu tinha problemas nas costas por ficar em pé na mesa do laboratório por horas a fio, pele seca nas mãos devido ao contato constante com produtos químicos e fadiga crônica por trabalhar em turnos noturnos. O Dr. Phelps, que agora era o legista-chefe, aconselhou-me a me aposentar mais cedo. Thalita, você já fez o suficiente. Cui disse. Eu havia planejado trabalhar até os 65 anos para maximizar meus benefícios de aposentadoria. Mas, aos 61, tive um pequeno derrame no trabalho, nada sério, apenas dormência temporária no braço esquerdo e uma leve tontura. Os médicos chamaram isso de alerta. Depois de 2 semanas de afastamento, retornei ao trabalho, mas sabia que meu tempo no necrotério estava chegando ao fim. Aos 62 anos, aposentei-me do necrotério, mas continuei trabalhando meio período em um asilo. Minha aposentadoria era decente, mas não luxuosa. Além disso, a casa exigia investimentos constantes. O telhado estava vazando, o sistema de aquecimento estava com defeito e o encanamento precisava ser trocado. Comecei a economizar dinheiro para esses reparos, planejando lidar com eles quando tivesse dinheiro suficiente. Meu relacionamento com Hugo mudou durante esses anos. Ele começou a vir menos e nossas conversas ficaram mais curtas. Eu entendia que ele tinha sua própria vida, carreira e amigos, mas às vezes eu não conseguia me livrar da sensação de que ele estava se distanciando, não só física, mas também emocionalmente. Quando Hugo fez 35 anos, ele me apresentou a Celeste. Ela era linda, educada e, como se viu, de família rica. Gostei dela. Ela tinha uma sinceridade que tantas vezes falta nos jovens de hoje. Mas quando descobri sobre a família dela, senti uma vaga inquietação. Os Everearts pertenciam a um círculo social ao qual pessoas como eu não pertenciam. Mesmo assim, fiquei feliz pelo meu filho. Ele parecia feliz com Celeste, mais relaxado do que ouvia há muito tempo. Quando anunciaram o noivado, fui uma das primeiras pessoas a quem contaram. E foi aí que decidi dar a eles o dinheiro que eu estava economizando para reformas na casa. Naquela época, eu tinha $37.000 na minha conta, dinheiro que eu vinha guardando, de $500 a $600 por mês da minha aposentadoria e do meu salário do asilo. Era o meu futuro, minha rede de segurança. Mas decidi que o futuro do meu filho era mais importante. O dinheiro poderia ter sido o capital inicial deles ou pago a tão sonhada lua de mel.
Não contei meus planos ao Hugo. Queria surpreendê-lo no casamento. Imaginei entregar-lhes o envelope com o cheque, como ficariam surpresos e encantados. Esse pensamento me manteve firme quando me neguei a comprar roupas novas ou ir a um restaurante para economizar uns $100 a mais. E agora, depois do convite com o bilhete humilhante, depois da conversa com Hugo que me aconselhou a não dramatizar, fico acordada pensando em todos aqueles anos de sacrifício. Em todos aqueles momentos em que coloquei as necessidades dele acima das minhas. Não me arrependi. Ele é meu filho, e eu o amo mais do que a própria vida. Mas, pela primeira vez, me perguntei: e se eu estivesse errada? E se, ao sacrificar tudo por ele, eu, sem querer, o tivesse criado para esperar que esses sacrifícios fossem algo a ser considerado garantido? De manhã, acordei mais cedo do que de costume, sentindo-me estranhamente determinada. Liguei para o banco e marquei uma consulta para as 10 horas. Então, tirei meu melhor terno do armário, azul escuro com blusa branca, que eu só usava em ocasiões especiais. Eu queria parecer calmo e confiante para o que estava prestes a fazer. Fui recebido no banco por um jovem gerente chamado Josh. Ele pareceu surpreso quando expliquei que queria fechar minha conta poupança e transferir o dinheiro para uma nova conta de investimento. Senhora Quinlan, a senhora tem certeza? Esse dinheiro está na sua poupança há muito tempo. Com certeza absoluta, respondi. Quero que esse dinheiro trabalhe para mim, não fique parado no banco. Justin começou a explicar várias opções de investimento, riscos e retornos potenciais. Ouvi atentamente, fiz perguntas e tomei notas. No final, escolhemos uma carteira de investimentos conservadora com foco em renda estável. Para que você pretende usar o dinheiro, se não se importa que eu pergunte? Justin perguntou enquanto preenchia a papelada. Por mim, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, aquelas palavras não me fizeram sentir culpada. Ao sair do banco, senti uma estranha sensação de alívio, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Decidi dar uma volta no parque ali perto. O dia estava claro, e uma brisa fresca agitava as folhas caídas. Sentei-me num banco perto do lago e peguei meu celular. Tinha 3 chamadas perdidas do Hugo e uma mensagem da Celeste perguntando se poderíamos nos encontrar para conversar. Não retornei imediatamente. Em vez disso, abri minhas anotações e comecei a fazer uma lista, asterisco que eu quero fazer por mim asterisco. A lista incluía coisas que eu sonhava em fazer há muito tempo, mas sempre adiava: consertar o telhado e o sistema de aquecimento, fazer uma viagem para a Irlanda, de onde meus ancestrais vieram, fazer aulas de fotografia nas quais eu vinha pensando há anos, comprar um novo guarda-roupa, talvez até um carro novo para substituir o meu antigo, que já tinha 15 anos. Quando a lista ficou pronta, senti uma estranha excitação, semelhante à que sentirá na minha juventude, quando a vida parecia cheia de possibilidades. Não que eu tivesse decidido de repente gastar todas as minhas economias em entretenimento. Não, eu ainda era Thalita Quinlan prática, mas, pela primeira vez em muitos anos, me permiti pensar nos meus próprios desejos em vez das necessidades dos outros. Abri a mensagem da Celeste e respondi: asterisco querida Celeste, estou ocupada reavaliando algumas das minhas prioridades na vida neste momento. Vamos conversar daqui a alguns dias, quando eu estiver pronta, asterisco. Então, tranquei meu celular e fiquei sentado à beira do lago por mais um tempo, observando os patos correndo atarefados pela água. Lembrei-me de como o pequeno Hugo e eu costumávamos vir aqui para alimentá-los com pão, como ele ria quando eles arrancavam pedaços da sua mão. Naquela época, parecia que a felicidade dele era a única coisa que importava. Agora eu percebia que a minha felicidade também era importante. Enquanto dirigia para casa, eu sabia que minha decisão de não ir ao casamento e de não doar o dinheiro permaneceria inalterada. Não foi vingança nem uma tentativa de punir Hugo e a família Evereart. Foi uma afirmação da minha dignidade, do meu direito de ser valorizada e respeitada. E se isso significasse recusar um evento em que eu não fosse bem-vindo, que assim fosse. Em casa, sentei-me à mesa e escrevi uma pequena carta para o meu filho. Asterisco querido Hugo, decidi não comparecer ao seu casamento. Não é um capricho ou uma tentativa de complicar as coisas.
É uma escolha minha, baseada no respeito próprio. Passei a vida inteira cuidando de você e não me arrependo. Mas agora é hora de cuidar de mim. Eu te amo e desejo felicidades a você e a Celeste. Mãe, asterisco. Não enviei a carta imediatamente. Guardei-a na gaveta da minha mesa, decidindo esperar alguns dias. Talvez meus sentimentos mudassem. Mas, no fundo, eu sabia que a decisão já estava tomada. E pela primeira vez em muito tempo, foi uma decisão que tomei inteiramente por mim. O dia que deveria ser um dos mais importantes da vida do meu filho começou para mim como sempre, com o cheiro de café e o som do noticiário matinal no rádio. Acordei às 5h30, por hábito, mesmo sem ter para onde correr. Fiquei ali deitado por alguns minutos, olhando para o teto, ouvindo o tic-tac do velho relógio da sala e o farfalhar das folhas do lado de fora da janela. O tempo estava perfeito, céu limpo, uma brisa leve, o calor de um dia de início de outono. Clima ideal para um casamento. Asterisco casamento asterisco. A palavra ecoou amargamente em algum lugar abaixo das minhas costelas. Hoje, meu único filho vai se casar, e eu não estarei lá. Não o verei no altar. Não ouvirei seus votos. Não brindarei à felicidade deles. Tudo por causa de uma frase escrita com uma letra elegante no verso do convite. Asterisco infelizmente, vocês não se encaixam no nosso formato de evento. Asterisco. Tirei as pernas da cama, peguei meus chinelos e fui até a cozinha. Liguei a cafeteira e tirei o bolo do dia anterior da caixa de pão. Não estava com vontade de comer, mas sabia que precisava manter as forças. Seria um longo dia. Depois do café da manhã, decidi fazer uma faxina de primavera, uma atividade que sempre me ajudou a lidar com a ansiedade. Liguei meu velho toca-discos, coloquei um álbum da Aretha Franklin para tocar e comecei a trabalhar. Poeira nas estantes, revistas espalhadas, janelas que não eram lavadas há séculos, tudo precisava de atenção. Às 8h, a cozinha estava impecavelmente limpa, e fui para a sala de estar. O telefone tocou enquanto eu tirava o pó dos porta-retratos sobre a lareira. A tela se iluminou com o nome da minha velha amiga, Olivia Perkins, com quem trabalhei no necrotério por quase 20 anos. Thalita, querida, como você está? Sua voz soava preocupada. Hoje não é o casamento do Hugo. Sim, Olivia. Pressionei o telefone contra o ombro e continuei limpando a moldura com uma foto do pequeno Hugo com um uniforme de beisebol aos 3 anos. E você não mudou de ideia? Você definitivamente não vai? Suspirei. Olivia era uma das poucas pessoas a quem eu havia contado sobre o bilhete no convite e minha decisão. Não mudei de ideia. Não vou para um lugar onde me disseram, em termos inequívocos, que não sou bem-vinda. Mas é o casamento do seu filho. Olivia nunca foi conhecida por seu tato. Você vai se arrepender depois. Talvez, eu disse, colocando a foto de volta no lugar. Mas vou me arrepender ainda mais se eu for lá e passar a noite inteira sentindo os olhares críticos de Beatrice Everard e suas amigas. Não, obrigada. O que Hugo diz? Nada de novo. Ele acha que estou sendo dramática, que a futura sogra dele é antiquada e dá muita importância ao status social. Talvez ela esteja, Olivia sugeriu cautelosamente. Talvez. Mas isso não muda o fato de que ela escreveu aquele bilhete. E, em vez de ficar do meu lado, Hugo está tentando apaziguar as coisas. Depois de conversar com Olivia, continuei limpando, mas com menos entusiasmo. Suas palavras me tocaram profundamente. Talvez eu estivesse sendo egoísta, afinal. Talvez eu devesse engolir meu orgulho pelo bem do meu filho. Às 10h30, minha irmã Edith ligou. Você está se arrumando? Perguntou sem rodeios. Chego aí em 1 hora. Podemos nos ajudar com o cabelo. Edith não sabia da minha decisão. Não éramos muito próximos. Ela morava em Cleveland e só vinha a Buffalo em ocasiões especiais, como o casamento do sobrinho. Edith, eu não vou ao casamento, eu disse sem rodeios. Houve uma longa pausa. Como assim, não vou?
está doente? Não, estou bem. Só decidi não ir. Thalita, você está louca? É o casamento do Hugo, seu único filho. Expliquei a situação a ela, sobre a carta, sobre minha conversa com Hugo, sobre minha decisão. Edith ouviu em silêncio, interrompendo-me apenas ocasionalmente com exclamações de surpresa. Sabe o que eu acho? Ela disse quando terminei. Acho que você deveria ir àquele casamento de cabeça erguida. Vista seu melhor vestido, fique deslumbrante e mostre àquela Beatrice que você não é tão fácil de quebrar. Não se trata de provar nada a ninguém, Edith. Trata-se de respeito próprio. Não quero estar num lugar onde não seja respeitada. Mas não é o casamento da Beatrice. É o casamento do seu filho, que a Beatrice organizou, que acontecerá na propriedade deles, de acordo com as regras deles, entre os convidados. E você vai ficar em casa sozinha enquanto seu filho se casa? Sim, é isso mesmo, respondi com firmeza. Estarei em casa, cuidando da minha vida e desejando-lhes felicidades de longe. Edith bufou. Bem, a escolha é sua, mas acho que você está cometendo um erro. Depois de conversar com minha irmã, precisei me sentar. Minhas mãos tremiam e dúvidas me atormentavam. Talvez Edith estivesse certa. Talvez eu devesse ser mais determinada e ir, pelo bem do Hugo, se não pelo meu. Fui até o armário do meu quarto e o abri. Lá estava pendurado o vestido verde escuro que eu havia comprado especialmente para o casamento. Era elegante, com mangas compridas e um decote discreto, elegante o suficiente para a ocasião, mas não muito extravagante. Ao lado, havia um par de sapatos novos de salto baixo. Eu até havia encomendado um broche especial, prateado, em forma de lírio, a flor favorita de Hugo quando criança. Passei a mão pelo tecido macio do vestido. Tantas esperanças, tantos planos estavam atrelados a este dia. E então o telefone tocou novamente. Desta vez era o número do Hugo. Hesitei antes de atender, mas apertei o botão verde mesmo assim. Mãe. Sua voz soava tensa. Onde você está? A cerimônia é em 4 horas, e você nem chegou ainda. Hugo, já conversamos sobre isso. Eu não vou ao casamento. Mãe, por favor. Sua voz soava desesperada. Não faça isso. Hoje não. Sinto muito que tenha acontecido assim, disse eu com sinceridade. Mas minha decisão permanece inalterada. Você ao menos entende como isso parece? A mãe do noivo não veio ao casamento. As pessoas já estão perguntando onde você está. O que eu devo dizer a elas? A verdade, respondi. Que sua mãe recebeu um convite com um bilhete dizendo que ela não se encaixava no evento e decidiu respeitar a vontade do organizador. Mãe, isso não é justo. Beatrice pediu desculpas e enviou um novo convite. Que eu não recebi. E nem tem a ver com o convite, Hugo. Tem a ver com a sua reação a toda a situação. O que eu deveria fazer? Cancelar o casamento? Não, claro que não. Mas você poderia ter ficado do meu lado. Poderia ter dito a Beatrice que, se sua mãe não se encaixasse no evento deles, talvez eles devessem reconsiderar o formato do evento. Isso não é realista, e você sabe disso. Sua voz agora estava carregada de irritação. Tudo já foi organizado. Os convites foram enviados. Os convidados confirmaram presença. Esta não é uma festa que pode ser cancelada ou adiada. É o meu casamento, mãe. Eu sei, eu disse baixinho. E te desejo felicidades, mas eu não vou. Depois de conversar com Hugo, me senti devastada. Não chorei. Não tinha mais lágrimas. Em vez disso, continuei limpando mecanicamente, indo de cômodo em cômodo, tirando o pó, aspirando carpetes e limpando espelhos. O trabalho físico me ajudou a não pensar. Ao meio-dia, fiz uma pausa e preparei um almoço leve, uma salada e um sanduíche de peru. Não estava com vontade de comer, mas me forcei.
Depois, sentei-me numa poltrona com um livro, mas não consegui me concentrar no texto. Meus pensamentos voltavam a Hugo, ao casamento, ao que estava acontecendo na propriedade Evereart. O telefone não parava de tocar. Meu primo de Boston, um antigo colega do necrotério, até mesmo a ex-professora de Hugo, a senhora Larkin, que de alguma forma descobrira a situação. Todos disseram praticamente a mesma coisa: eu deveria esquecer a dor e ir ao casamento pelo bem do meu filho. Às 2 horas, desliguei o celular. Sentei-me perto da janela da sala com uma xícara de chá e fiquei olhando para a rua. Do outro lado da rua, morava a família Donag com seus 3 filhos. A filha mais velha, Lizzie, andava de bicicleta com o irmão mais novo, Tom. Eles riam, e o som podia ser ouvido mesmo através da janela fechada. A vida continuou, mesmo que meu mundo parecesse ter congelado. Às 3 da tarde, o horário exato em que a cerimônia deveria começar, liguei a TV e comecei a zapear os canais sem rumo. Não havia nada de interessante passando, mas eu precisava de algo para abafar os pensamentos na minha cabeça. Parei para assistir a um filme antigo com Katharine Hepburn, mas não consegui acompanhar o enredo. De repente, a campainha tocou. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Talvez fosse o Hugo, ou talvez a Edith tivesse decidido passar por lá, afinal. Ou seria um dos vizinhos querendo saber se eu estava bem? A campainha tocou novamente, relutante, levantei-me da cadeira. Pelo olho mágico, vi uma jovem de cabelos castanhos presos em um coque bagunçado. Ela usava um vestido azul simples e uma jaqueta jeans. Era Fiona, filha da minha sobrinha Raquel. Abri a porta, surpreso ao vê-la. Fiona, o que você está fazendo aqui? Oi, tia Thalita. Ela sorriu. Posso entrar? Dei um passo para o lado para deixá-la entrar. Fiona tinha 24 anos e trabalhava como enfermeira em um hospital infantil em Syracuse. Não éramos muito próximas, embora eu sempre lhe enviasse cartões de aniversário e de Natal. Você não deveria estar no casamento? Perguntei, levando-a para a cozinha. Eu deveria estar, ela deu de ombros. Mas decidi que prefiro ficar aqui. Por quê? Coloquei a chaleira no fogo. Fiona sentou-se à mesa, colocando a bolsa na cadeira ao lado. Mamãe me contou o que aconteceu, sobre o bilhete no convite e a sua decisão. E, sabe, eu te entendo perfeitamente. Olhei para ela surpreso. Sério? Sim. Ela assentiu. Na primavera passada, eu estava em uma situação parecida. Minha amiga Jen ia se casar, e a mãe dela decidiu que eu não era a pessoa certa para o casamento da filha dela porque tenho tatuagens. Ela arregaçou a manga, revelando um lindo desenho de flores silvestres no antebraço. Ela pediu para Jen me dizer que, se eu fosse, teria que cobri-las e não chamar atenção. Sabe o que eu fiz? O quê? Coloquei minha xícara de chá na frente dela. Eu não fui e não me arrependo. A Jen ficou magoada no começo, mas depois entendeu que eu não podia fazer mais nada. Era uma questão de respeito próprio. Olhei para aquela jovem, tão parecida com a minha irmã Edith quando jovem, e senti um calor se espalhando dentro de mim. Alguém me entendia. Alguém via a situação através dos meus olhos. Obrigada, Fiona, eu disse sinceramente. Você não tem ideia do quanto seu apoio significa para mim. De nada, tia Thalita, disse ela, tomando um gole de chá. Além disso, eu não queria que você ficasse sozinha hoje, então estou aqui e tenho um plano. Que tal assar algo delicioso e assistir a alguns filmes antigos? Ou podemos ir ao parque. O tempo está ótimo hoje. Senti meus olhos se encherem de lágrimas pela primeira vez no dia. Seria maravilhoso, disse eu, tentando disfarçar o tremor na voz. Vamos terminar o chá primeiro. Sentamos na cozinha e Fiona falou sobre seu trabalho, seus pacientes, seus colegas. Ela falou animadamente, com humor, e eu senti o peso no meu peito começar a se dissipar. Posso não ver meu filho fazer os votos, mas não estou sozinha. Tem uma garota incrível que sacrificou sua tarde de sábado para fazer companhia a um parente idoso.
Depois do chá, decidimos fazer biscoitos. Fiona se mostrou uma ótima ajudante na cozinha, mesmo admitindo que costuma comer refeições prontas. Sovamos a massa, cortamos em formas e polvilhamos com canela e açúcar. O cheiro de assado encheu a casa, ofuscando até o aroma familiar de limão e canela. Quando a primeira fornada de biscoitos estava no forno, Fiona pegou o celular. Tia Thalita, você sabe o que vai acontecer no casamento? Perguntou ela, cautelosa. Balancei a cabeça. Não. Para ser sincera, não tenho certeza se quero saber. Alguns convidados estão postando fotos nas redes sociais, disse ela, mostrando a tela do celular. Olha. Relutantemente, olhei para a tela. Havia uma foto de um arco florido no jardim onde a cerimônia aparentemente estava acontecendo. Rosas brancas e rosas, fitas, pingentes de cristal refletindo a luz do sol. Era realmente lindo. E aqui está mais uma. Fiona deslizou o dedo pela tela, mostrando-me outra foto. Mostrava mesas cobertas com toalhas brancas, com centros de mesa feitos das mesmas rosas e velas, talheres requintados, copos de cristal e marcadores de lugar com os nomes dos convidados. Parecia algo saído de uma revista de casamento cara. Lindo, eu disse neutramente. E aqui está o Hugo. Fiona me mostrou a próxima foto. Meu coração apertou. Meu filho estava em pé no altar, com um terno cinza de corte impecável e uma flor branca na lapela. Ele parecia tenso, mas tentava sorrir para a foto. E aqui está a noiva, disse ela, mostrando-me outra foto. Celeste estava linda em seu vestido branco com aplicações de renda e um longo véu. Seu cabelo estava penteado em um coque elaborado, decorado com flores frescas. Ela estava radiante de felicidade. Eles ficam bem juntos, disse Fiona. Sim, concordei, sentindo uma estranha mistura de orgulho e tristeza. Eles formam um casal lindo. E aqui está uma foto de grupo da família do noivo. Fiona me mostrou a próxima foto e imediatamente mordeu o lábio. Ah, me desculpe. A foto mostrava Hugo, seus primos, minha irmã Edith com o marido e vários outros parentes. Todos sorriam, mas notei um espaço vazio ao lado de Hugo, o lugar onde eu deveria estar. Está tudo bem, eu disse, mesmo que não estivesse. Eu já fiz a minha escolha. Você quer ver mais? Perguntou Fiona. Hesitei. Uma parte de mim queria ver o máximo possível, saber todos os detalhes, não perder um único momento, mas a outra parte sabia que isso só pioraria a dor. Não, acho que já chega, disse eu, devolvendo o telefone. Vamos ver os biscoitos. Passamos a noite assistindo a uma comédia antiga que Fiona encontrou na minha coleção de DVDs, comemos biscoitos, tomamos chá, e eu tentei não pensar no que estava acontecendo na propriedade Everard, não pensar na primeira dança dos noivos, no bolo, nos brindes. Não pensar no meu único filho vivenciando o dia mais importante da vida dele sem mim. Por volta das 9 horas, Fiona começou a se preparar para ir para casa. Ela ainda precisava voltar para Syracuse e teria um plantão cedo no hospital no dia seguinte. Obrigada, eu disse, abraçando-a na porta. Você não tem ideia do quanto o que você fez hoje significa para mim. De nada, tia Thalita. Ela me abraçou de volta. Estou feliz por poder estar com você. E sabe de uma coisa? Estou orgulhosa de você. Não é fácil se defender, principalmente quando todos ao redor dizem que você está errada. Depois que Fiona foi embora, fiquei em silêncio por um tempo. Então, decidi ligar meu celular, que havia desligado durante o dia. Imediatamente, notificações de chamadas perdidas e mensagens começaram a chegar. Hugo havia ligado 6 vezes. Edith, 4. Havia ligações de outros parentes e amigos. Abria as mensagens. A maioria expressava preocupação e confusão com a minha ausência. Algumas eram abertamente críticas, mas houve uma mensagem que me fez congelar. Era da Celeste. Thalita, entendo sua decisão e a respeito. Quero que saiba que nunca concordei com o bilhete que minha mãe escreveu.
lamento que as coisas tenham acontecido assim. Hugo está muito chateado com sua ausência, embora tente não demonstrar. Espero que um dia possamos recomeçar. Atenciosamente, Celeste. Reli a mensagem várias vezes. Não havia acusações, apenas reconhecimento e respeito pela minha escolha. Talvez eu estivesse enganado sobre Celeste. Talvez ela realmente não tivesse nada a ver com aquele bilhete malfadado. Por fim, abri uma mensagem do Hugo, enviada à meia hora. Mãe, eu sei que você não aprova a minha escolha e que está magoada com a Beatrice, mas hoje me casei com a mulher que amo e sinto muito que você não tenha estado lá. Espero que você pelo menos tenha visto as fotos nas redes sociais. Me ligue quando estiver pronta para conversar. Fechei as mensagens e guardei o celular. Depois, fui até a janela. A noite estava clara e estrelada. Em algum lugar na propriedade Vereart, a recepção do casamento estava chegando ao fim. Meu filho agora era um homem casado. Ele estava começando uma nova vida, uma vida na qual talvez houvesse menos espaço para mim. Mas, estranhamente, em vez de amargura, senti uma estranha sensação de calma. Sim, eu tinha perdido um dia importante. Sim, eu poderia ter magoado Hugo por não estar presente. Mas eu tinha me defendido. E talvez essa fosse a lição mais importante que eu poderia ensinar ao meu filho: nunca deixe que os outros definam o seu valor. Afastei-me da janela e fui para o quarto. Amanhã seria um novo dia, e eu teria que decidir como construir um relacionamento com meu filho e sua nova família, considerando tudo o que havia acontecido. Mas hoje, eu só queria descansar, sabendo que havia feito minha escolha e estava pronta para assumir a responsabilidade pelas consequências. 2 semanas passaram como um único dia. Depois do casamento de Hugo e Celeste, voltei à minha rotina habitual: café da manhã, leitura, jardinagem, noites com um livro ou assistindo TV. Só que agora, essas atividades eram acompanhadas por longas reflexões sobre o futuro e telefonemas esporádicos, mas carregados de emoção, com parentes que ora me condenavam por não comparecer ao casamento, ora expressavam compreensão. Hugo não ligou. Soube por Edith que os recém-casados tinham ido em lua de mel para as Maldivas, um presente dos pais de Celeste, 2 semanas de férias em um bangalô acima das águas azuis, com mordomo pessoal e todas as comodidades imagináveis. Celeste postou fotos nas redes sociais, e Fiona às vezes as encaminhava para mim, apesar dos meus protestos. Eu olhava para essas fotos com sentimentos mistos, alegria pelo meu filho misturada com amargura ao perceber o abismo crescente entre nós. Certa noite, eu estava sentado na varanda dos fundos, observando o pôr do sol e tomando chá de menta, quando o telefone tocou. Era o Hugo. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma enquanto atendia. Oi, mãe. Sua voz soava distante, com um leve eco característico de ligações internacionais. Como vai? Olá, Hugo. Estou bem. Como estão as suas férias? Incrível. Vamos voltar depois de amanhã. Estava pensando que talvez pudéssemos passar para jantar na quinta noite. Eu não esperava tal oferta. Depois de tudo o que aconteceu, eu estava preparado para um longo período de tensão ou até mesmo um colapso total em nosso relacionamento. Claro, respondi após uma pausa. 7 horas. Ótimo. E mãe, ele hesitou, temos muito que conversar. Quando a conversa terminou, fiquei sentado por um longo tempo, pensando em suas palavras. Muita coisa para falar. O que exatamente? Minha ausência no casamento, meu relacionamento com Beatrice Vereart, ou era apenas uma maneira de dizer que precisávamos melhorar nosso relacionamento? Na quinta-feira, passei o dia inteiro me preparando para a chegada deles. Preparei um rosbife, o prato favorito do Hugo desde a infância, assei uma torta de maçã e arrumei a mesa na sala com a louça que eu só usava em ocasiões especiais. Até comprei um buquê de flores frescas, lírios brancos e delfínios azuis, que ficou lindo em um antigo vaso de cristal que herdei da minha mãe. Exatamente às 7 horas, a campainha tocou. Hugo e Celeste estavam na porta, ambos bronzeados e descansados. Hugo segurava uma garrafa de vinho, e Celeste, uma caixinha embrulhada em papel de presente.
Mãe, Hugo me abraçou, e senti a tensão das últimas semanas diminuir um pouco. Você está linda. Obrigada, querida. Virei-me para Celeste. Bem-vinda, Celeste. Olá, Thalita. Ela sorriu e me entregou a caixa. Isto é para você, das Maldivas. Dentro, havia uma linda caixa feita de madeira exótica com incrustações de madrepérola. Agradeci sinceramente e os convidei para a mesa. O jantar começou em um clima de educada contenção. Trocamos gentilezas sobre o tempo, o voo deles e como tinha sido a lua de mel. Celeste mostrou fotos no celular, praias infinitas, pores do sol, recifes de corais. Concordei e sorri, fiz perguntas, mas senti que estávamos todos fugindo do assunto principal. Por fim, quando servi café e bolo, Hugo pigarreou e me olhou sério. Mãe, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Assenti, pronta para a conversa. Claro, Hugo. Sua ausência no casamento, todos notaram. Tive que explicar às pessoas por que minha mãe não estava lá em um dia tão importante. Foi desagradável. Escutei em silêncio, entendendo seus sentimentos, mas não pronta para me desculpar pela minha decisão. Eu entendo que você tenha ficado magoada com o bilhete da Beatrice, continuou ele. Mas havia outra maneira de lidar com isso. Você não precisava fazer tanto alarde sobre isso. Grande coisa, senti a velha mágoa crescendo dentro de mim. Hugo, me pediram em termos muito claros para não ir ao seu casamento. Não exatamente, interrompeu Celeste, com a voz suave, mas firme. Minha mãe escreveu aquele bilhete infeliz, e eu sinceramente me arrependo. Mas depois da nossa conversa, ela me enviou um novo convite. Que eu não recebi, apontei. Porque você já tinha se decidido, disse Hugo. Você decidiu não vir e nem nos deu a chance de consertar as coisas. Respirei fundo, tentando manter a calma. Tomei a decisão que achei certa naquela situação. E não se trata apenas do bilhete, Hugo. Trata-se de como você reagiu a tudo. Você me aconselhou a não fazer alarde em vez de ficar do meu lado. Hugo pareceu genuinamente surpreso. Eu estava tentando chegar a um acordo. O que eu deveria fazer? Cancelar o casamento por causa de um bilhete? Não, claro que não. Mas você poderia ter deixado claro para Beatrice que o comportamento dela era inaceitável, que eu sou sua mãe, se eu não me encaixar no evento deles, talvez eles devessem reconsiderar o formato do evento. Houve uma pausa tensa. Celeste olhou fixamente para a xícara, claramente desconfortável. Hugo esfregou a testa, como sempre fazia quando estava chateado. Tudo bem, disse ele finalmente. Talvez eu pudesse ter lidado com a situação de forma diferente, mas o que está feito, está feito. O casamento acabou. Celeste e eu estamos casados, e agora precisamos seguir em frente. Assenti, sentindo um certo alívio com a sua admissão. Concordo, e fico feliz que você tenha vindo hoje. É um passo importante. Sim, mas tem mais uma coisa. Hugo trocou olhares com Celeste, e notei que ela sentiu levemente, como se lhe desse permissão para continuar. Mãe, antes do casamento, você disse que tinha economias que estava guardando há anos. Você deu a entender que queria nos dar um presente especial. Lá estava. Eu já esperava por essa conversa, mas ainda assim senti meu coração bater mais rápido. Sim, eu tinha esses planos, respondi cautelosamente. Celeste e eu contávamos com esse dinheiro, continuou Hugo. Já demos a entrada da casa que queremos comprar. Contávamos com a sua doação para nos ajudar com o restante da entrada. Senti o sangue sumir do meu rosto. Eles não estavam apenas esperando pelo meu presente. Já tinham gasto o dinheiro antes mesmo de recebê-lo. Hugo, me desculpe, mas tomei uma decisão diferente, disse eu, tentando manter a voz firme. Decidi usar o dinheiro para consertar a casa e talvez fazer uma pequena viagem para mim. O rosto de Hugo mudou. A surpresa deu lugar à confusão, depois à compreensão e, finalmente, à raiva. O quê? Você não pode simplesmente mudar de ideia.
Estávamos contando com aquele dinheiro. Eu não fiz nenhuma promessa, Hugo, eu disse, com a voz calma, mesmo tremendo por dentro. Esses eram os meus planos, dos quais eu nem te contei. Mas você deu a entender. Disse que tinha uma economia que queria nos dar. Ele levantou a voz. Hugo, por favor. Celeste colocou a mão em seu ombro, mas ele a afastou. Não, Celeste. Isso é importante. Mãe, você entende que já demos uma entrada? Que contávamos com a sua ajuda. Você entende que este dinheiro é meu? Minha voz também soou mais alta. Dinheiro que venho economizando há anos, negando-me tudo. Dinheiro que pretendo gastar no conserto do telhado, que vaza toda primavera, e em um novo sistema de aquecimento, porque a casa é fria no inverno. E sim, eu ia te dar antes de receber o convite com um bilhete dizendo que eu não me encaixava no seu evento. Então, isso é vingança. Hugo me olhou desconfiado. Você não veio ao casamento e agora se recusa a nos ajudar com a casa porque se ofendeu com um bilhete idiota. Isso não é vingança, Hugo, tentei dizer calmamente. É uma decisão que tomei com base em como você me trata. Se não sou boa o suficiente para ir ao seu casamento, por que meu dinheiro é bom o suficiente para sua casa? Um silêncio pesado pairava no ar. Celeste parecia envergonhada. Hugo, irritado e confuso ao mesmo tempo. Mãe, você entendeu tudo errado, disse ele finalmente. Ninguém acha que você não é boa o suficiente. Beatriz é só, ela é antiquada. Ela está acostumada com um certo tipo de gente. Isso não significa que Celeste e eu compartilhemos as opiniões dela. Mas você aceita. Balancei a cabeça. Você deixou sua sogra decidir quem é digno de comparecer ao seu casamento e quem não é. E agora está surpreso que eu tome decisões sobre o meu próprio dinheiro. Isso é completamente diferente. Hugo bateu com o punho na mesa, fazendo as xícaras pularem. Um casamento é um dia. Uma casa é o nosso futuro, o futuro dos seus netos em potencial. Hugo, por favor, Celeste interveio novamente, desta vez com mais insistência. Não vamos. Não, Celeste. Quero esclarecer isso. Ele se virou para mim. Mãe, você sempre disse que a minha felicidade era a coisa mais importante para você, que faria qualquer coisa por mim. E agora, quando eu realmente preciso da sua ajuda, você está me recusando por causa de algum ressentimento. Suas palavras me atingiram com mais força do que eu esperava. Eu havia sacrificado a minha vida inteira por Hugo. E agora ele estava usando isso contra mim. Sacrifiquei tudo por você, Hugo, eu disse baixinho. Minha juventude, meus sonhos, a chance de construir uma nova família depois que seu pai morreu. Trabalhei em 2 empregos para que você pudesse estudar. Economizei cada centavo extra para que você pudesse ter uma vida melhor do que a minha. E nunca me arrependi. Mas agora, respirei fundo, agora vejo que você não dá valor a todos esses sacrifícios. O que você espera que eu faça? Continuar me sacrificando mesmo quando deixa os outros me humilharem? Ninguém te humilhou, exclamou Hugo. Foi só um bilhete idiota. Não é sobre o bilhete, Hugo. Balancei a cabeça. É sobre como você reagiu a ele, sobre como você não me defendeu, sobre como você acha que não tem problema me pedir dinheiro depois de tudo isso. Não estou pedindo dinheiro. Sua voz tremia de raiva. Estou lembrando que você ia me dar. E mudei de ideia, disse eu com firmeza. É meu direito. Hugo se levantou da mesa tão abruptamente que a cadeira quase tombou. Sabe de uma coisa, mãe? Sempre achei que você fosse a pessoa mais altruísta que eu conhecia, que a minha felicidade era a coisa mais importante para você. Mas agora vejo que isso não é verdade. Você é só, ele fez uma pausa, procurando as palavras certas, uma mulher egoísta que não consegue deixar de lado velhas mágoas em prol da felicidade do próprio filho. Suas palavras me atingiram como um tapa na cara. Senti lágrimas brotando nos meus olhos, mas as contive.
Se ser egoísta significa respeitar a mim mesmo e minhas decisões, então sim, Hugo, eu sou egoísta, disse calmamente. E acho que está na hora de você ir. Com prazer. Ele pegou o casaco. Vamos, Celeste. Celeste pareceu confusa e infeliz. Ela se levantou, mas não o seguiu imediatamente. Talita, começou ela, mas Hugo já havia aberto a porta da frente. Celeste, ele chamou impacientemente. Sinto muito, ela disse rapidamente e correu atrás do marido. Quando a porta bateu, continuei sentado à mesa, cercado por uma torta pela metade e café frio. As lágrimas que eu vinha segurando agora escorriam livremente pelo meu rosto. Eu me sentia devastado e estranhamente liberto ao mesmo tempo. Pela primeira vez, eu havia dito não a Hugo sobre algo que era realmente importante para ele. Pela primeira vez, eu havia colocado meus interesses acima dos dele. Os dias seguintes passaram em silêncio. Hugo não ligou, não escreveu, não apareceu. Eu também não tentei entrar em contato com ele, percebendo que nós dois precisávamos de um tempo para processar o que tinha acontecido. Mas se eu pensava que a história terminava ali, eu estava redondamente enganada. Uma semana depois da nossa discussão, Edith me ligou. Talita, o que você fez? Ela começou, sem me cumprimentar. O Hugo ligou ontem e me contou sobre a discussão de vocês. Ele está furioso. Olá, Edith, respondi calmamente. Sim, Hugo e eu tivemos um desentendimento. Um desentendimento? Ele diz que você se recusou a dar o dinheiro que prometeu pela casa deles. Eles já deram a entrada, contando com a sua ajuda. Eu nunca prometi esse dinheiro a eles, Edith, eu disse. Pensei nisso, mas depois de tudo o que aconteceu com o convite e o casamento, decidi usá-lo para reformar a minha própria casa. Talita, isso é mesquinho. Edith era sempre direta, quase grosseira. Você está punindo seu filho pelo erro da sogra. Não estou punindo ninguém, Edith. Eu tomo decisões sobre o meu próprio dinheiro. Mas eles já deram um sinal. Eles precisam desse dinheiro. Celeste tem pais ricos, apontei. Tenho certeza de que eles vão ajudar uma família jovem. Você sabe que o Hugo sempre foi orgulhoso. Ele não quer perguntar a eles. Então talvez ele não devesse ter contado com dinheiro que ainda não recebeu, respondi. Edith suspirou tão alto que eu pude ouvir através do telefone. Talita, você tem que fazer as pazes com ele. Ele é seu filho. Eu sei, Edith, e eu o amo. Mas desta vez, não vou recuar. Depois da minha conversa com Edith, começaram a surgir ligações de outros parentes. Minha prima Marta achou que eu deveria perdoar Hugo e lhe dar o dinheiro. Meu sobrinho Jeremy se ofereceu para mediar a reconciliação. Até minha antiga colega Olivia ligou para dizer que, na opinião dela, a família era mais importante do que o orgulho. Todos disseram a mesma coisa, ele é seu filho. Você tem que ceder. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais determinada eu ficava. Eu tinha me dedicado a vida toda. Sempre coloquei as necessidades do Hugo acima das minhas. E este foi o resultado, um filho que não deu valor aos meus sacrifícios. 2 semanas depois da nossa discussão, alguém bateu à porta inesperadamente. Celeste estava sozinha. Talita, posso entrar? Perguntou ela. Gostaria de conversar. Deixei-a entrar, um pouco surpreso com a visita. Sentamo-nos na sala de estar e ofereci-lhe chá, que ela recusou educadamente. O Hugo sabe que você está aqui? Perguntei. Não, ela balançou a cabeça. Ele está no trabalho, e eu preferiria que ele não soubesse da minha visita ainda. Assenti, esperando que ela continuasse. Talita, vim me desculpar, começou Celeste. Pela minha mãe, pelo comportamento de todos nós e, principalmente, pela reação do Hugo à sua conversa sobre dinheiro. Escutei em silêncio, sem esperar essa reviravolta. Não deveríamos ter contado com o seu dinheiro sem uma promessa direta, continuou ela. Foi errado, e a reação de Hugo foi injusta. Obrigada por dizer isso, Celeste, eu disse com sinceridade.
Significa muito para mim. Quero que você saiba, disse ela, olhando-me diretamente nos olhos, que nunca compartilhei a opinião da minha mãe sobre você. Sempre achei você uma mulher incrível que criou um filho maravilhoso. E lamento muito que a estupidez da minha mãe e o orgulho do Hugo tenham causado essa ruptura. Senti a tensão que carregava dentro de mim durante todas essas semanas começar a diminuir. Hugo é muito teimoso, continuou Celeste com um leve sorriso. Mas ele te ama e está sofrendo com essa briga, mesmo sem admitir. Eu também estou sofrendo, admiti. Mas desta vez, não posso simplesmente desistir, Celeste. Não depois de tudo que aconteceu. Entendo, ela assentiu. E não estou pedindo que você ceda. Só queria que soubesse que estou do seu lado e tentarei ajudar Hugo a entender sua posição. Quando Celeste foi embora, fiquei em silêncio por um longo tempo, pensando na nossa conversa. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez com o tempo e a ajuda de Celeste, Hugo entendesse por que era tão importante para mim defender minha dignidade. No dia seguinte, Fiona me ligou. Tia Thalita, fiquei sabendo da sua discussão com Hugo, disse ela sem rodeios. Quer conversar sobre isso? Notícias correm rápido, comentei com um sorriso amargo. Minha mãe conversou com a Edith, e a Edith, bem, você conhece a Edith. Sim, minha irmã nunca foi boa em guardar segredos. Então, o que aconteceu? Perguntou Fiona. Contei a ela toda a história, sobre o dinheiro, a reação de Hugo, suas palavras. Sabe, tia Thalita, disse Fiona quando terminei, estou orgulhosa de você. Você fez a coisa certa. Você acha? Não consegui esconder minha surpresa. Todo mundo acha que eu deveria ceder porque ele é meu filho. É exatamente por isso que você não deve ceder, disse Fiona com firmeza. Que lição você vai ensinar a ele se colocar os desejos dele acima da sua dignidade novamente? Que não tem problema deixar as pessoas te humilharem e depois te cobrarem dinheiro. Fiquei sem palavras, impressionada com a sabedoria daquela jovem. Um dia, Hugo vai perceber que você lhe fez um favor ao se recusar a ceder ao egoísmo dele, continuou Fiona. E se ele não fizer isso, bem, a escolha é dele. Mas você não deve se culpar por finalmente se colocar em primeiro lugar. Depois de conversar com a Fiona, senti uma onda de força e confiança. Sim, minha decisão causou um rompimento com meu filho. Sim, doeu. Mas foi a decisão certa, não só para mim, mas também para o Hugo. Às vezes, a lição mais importante que uma mãe pode ensinar ao filho é sobre limites e respeito próprio. Eu não sabia quanto tempo levaria para Hugo entender e aceitar minha posição. Talvez semanas, talvez meses, talvez nunca. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que havia feito uma escolha inteiramente minha e estava pronta para assumir a responsabilidade pelas consequências, por mais difíceis que fossem. O inverno em Buffalo sempre foi longo e rigoroso, mas este pareceu particularmente prolongado. A neve caiu no início de novembro e só derreteu em abril, transformando a cidade em um deserto branco sem fim. Agora que maio finalmente trouxe o primeiro calor de verdade, sentei-me em um banco no Parque Delaware e observei jovens famílias passeando com seus cachorros e andando de bicicleta com seus filhos. 5 meses se passaram desde a noite em que Hugo e eu discutimos sobre dinheiro. 5 meses de silêncio quase absoluto, quebrado apenas por uma ou outra mensagem formal nos feriados. Mas hoje, tudo deveria mudar. Hugo havia concordado em me encontrar ali no parque, território neutro, como ele mesmo disse em sua mensagem. Cheguei 20 minutos mais cedo para organizar meus pensamentos. Muita coisa havia mudado na minha vida nos últimos meses, e eu não tinha certeza se Hugo estava pronto para aceitar essas mudanças. Avistei-o de longe, uma figura alta de casaco azul caminhando pela trilha. Ele estava sozinho, sem Celeste, e parecia um pouco tenso. Acenei para ele, e ele apressou o passo. Oi, mãe, ele disse enquanto se aproximava do banco. Olá, Hugo, eu disse, dando um tapinha no assento ao meu lado. Sente-se. Ele se sentou, deixando um espaço considerável entre nós. Você está linda, disse ele após uma pausa.
Era verdade. Nos últimos meses, eu havia mudado não só por dentro, mas também por fora. Meus cabelos grisalhos, que eu sempre usava em um coque rígido, agora estavam cortados em um elegante Chanel. Eu havia perdido peso graças à natação regular e estava usando roupas mais chamativas. Hoje, eu usava um casaco turquesa em vez do meu habitual azul escuro ou cinza. Obrigada. Você também está com ótima aparência, respondi. E isso também era verdade, embora eu tenha notado as olheiras e a leve postura curvada que acompanha as longas horas no escritório. Ficamos sentados em silêncio, observando os transeuntes. O constrangimento entre nós era quase palpável. Como está a Celeste? Perguntei finalmente. Tudo bem, ele assentiu. Ocupada no trabalho. Ela foi promovida a gerente sênior na empresa da família. Diga a ela que eu lhe parabenizo. Silêncio novamente. Esperei que Hugo desse o primeiro passo em direção à reconciliação. Afinal, fora ele que insistira naquele encontro, mas parecia inseguro sobre por onde começar. Mãe, ele disse finalmente, faz muito tempo. Sim, concordei. 5 meses. Celeste diz que eu estava errado, disse ele, olhando para a frente, evitando meu olhar. Que não deveríamos ter contado com o seu dinheiro sem uma promessa firme, e que minha reação foi excessiva. Fiquei em silêncio, permitindo que ele continuasse. Demorei um pouco para admitir, suspirou ele. Mas ela tem razão. Eu agi como uma criança mimada. Obrigada por dizer isso, Hugo, eu disse com sinceridade. Significa muito para mim. Senti sua falta, disse ele de repente, com a voz embargada. Fiquei com raiva. Fiquei magoado. Mas ainda senti sua falta. Eu também senti sua falta, eu disse, colocando a mão em seu ombro. Você é meu filho, e eu sempre te amarei, quer concordemos ou não. Ele finalmente se virou para mim, e vi lágrimas em seus olhos. Mãe, sinto muito pela forma como agi no casamento, por não ter te defendido, por ter te chamado de egoísta. Você não merece essa acusação. Está tudo bem, Hugo. Apertei a mão dele. Nós dois dissemos coisas das quais nos arrependemos. Não, não está tudo bem. Ele balançou a cabeça. Aprendi muito nos últimos meses sobre o quanto você fez por mim, sobre o quão pouco eu apreciei, sobre como deixei Beatrice e seus preconceitos se intrometerem entre nós. Eu ouvia, sentindo o peso que carregava no coração todos esses meses começar a se dissipar. E sabe de uma coisa? Continuou ele com um sorriso amargo. Nós nunca compramos aquela casa. Perdemos o sinal, mas talvez tenha sido melhor assim. Não era a nossa casa. Nós a escolhemos porque ficava no bairro certo, perto dos pais da Celeste. Não muito bem, Hugo sorriu. Mas Celeste foi inflexível. Ela disse que não deixaria a mãe controlar nossas vidas como controlou sua infância e juventude. Foi um ponto de virada. Celeste é uma mulher forte, comentei com sincero respeito. Sim, ela está, ele assentiu. E ela quer muito consertar o relacionamento com você. Ela fala muito de você, de como lamenta que as coisas tenham acontecido do jeito que aconteceram. Eu também quero isso, eu disse. Mas, Hugo, tem uma coisa que você precisa entender. Eu mudei nos últimos meses. Não sou a mãe que sempre coloca as suas necessidades antes das dela. Não sou a mulher que viveu só para o filho. Ele me olhou atentamente. O que você quer dizer? Nos últimos 5 meses, reavaliei muitas coisas, comecei. Depois da nossa briga, decidi que era hora de começar a viver para mim. Usei parte do dinheiro que discutimos para consertar o telhado e o sistema de aquecimento. Era necessário, mas o resto gastei em coisas com as quais sempre sonhei, mas que deixei para depois. Contei a ele sobre a viagem que fiz à Irlanda em março, uma jornada de 2 semanas pelo país de origem dos meus ancestrais. Mostrei as fotos que havia tirado, colinas verdejantes, castelos antigos, pequenas vilas costeiras. Até encontrei a vila de onde meu bisavô veio, disse eu, orgulhosa.
E conheci parentes distantes que eu nem sabia que existiam. Hugo ouvia com interesse crescente. Que incrível, mãe! Nunca vi você tão animada. Isso é só o começo, continuei. Quando voltei, me matriculei em um curso de fotografia na faculdade comunitária. Sempre quis aprender a tirar fotos direito, não só tirar fotos com o celular. E sabe de uma coisa? Eu tenho talento para isso. Mostrei a ele mais algumas fotos, não da minha viagem, mas algumas que tirei aqui em Buffalo, retratos de crianças da vizinhança, paisagens naturais, cenas urbanas. Algumas eram realmente boas. Meu professor diz que tenho potencial, disse eu, sem esconder meu orgulho. No mês que vem, alguns dos meus trabalhos serão exibidos em uma exposição local. Mãe, isso é incrível. Hugo pareceu genuinamente impressionado. Eu não sabia que você se interessava por fotografia. Há muita coisa que você não sabe sobre mim, Hugo, eu disse gentilmente. Eu nem sempre fui apenas sua mãe. Antes de conhecer seu pai, eu tinha meus próprios sonhos, interesses e planos para a minha vida. Deixei muitos deles de lado por causa da minha família, e não me arrependo. Mas agora que você cresceu e tem sua própria vida, decidi revisitar alguns deles. Ele assentiu, pensativo. E não é só isso, continuei. Comecei a ser voluntário em um asilo local. Como ex-técnico de laboratório de necrotério, não tenho medo da morte e posso ajudar pessoas que estão no fim de suas jornadas. É um trabalho árduo, mas muito gratificante. Hugo olhou para mim com uma expressão que não consegui identificar, surpresa, respeito, talvez até um pouco de confusão. Você mudou tanto, disse ele finalmente. Sim, concordei. E são mudanças boas. Sinto-me mais viva do que há anos, mais real. Ficamos em silêncio por um tempo. Hugo parecia estar pensando em tudo o que eu tinha dito. Estou feliz por você, mãe, disse ele finalmente. Estou mesmo. Você merece viver uma vida plena, fazendo o que ama. Obrigado, Hugo. Mas ele hesitou. Isso significa que não há mais lugar para mim na sua vida? Para Celeste e eu. Sorri gentilmente. Claro que sim. Só que agora vai ser um relacionamento diferente, não mãe e filho, mas dois adultos que respeitam os limites e o espaço um do outro. Eu sempre te amarei, Hugo, e sempre estarei lá se precisar da minha ajuda ou conselho. Mas não vou mais me sacrificar, meus interesses ou minha dignidade pelo seu conforto. Ele assentiu lentamente. É justo. E, para ser sincero, é exatamente esse tipo de relacionamento que preciso agora. Quero que você se orgulhe de mim, não porque sou seu filho, mas porque me tornei uma pessoa decente. Já estou orgulhosa de você, disse eu, com sinceridade. Principalmente agora que você encontrou forças para admitir seus erros e tentar consertar as coisas. Conversamos por mais 1 hora, sobre o trabalho dele, meus novos hobbies, nossos planos para o futuro. A certa altura, Hugo sugeriu que fizéssemos um jantar em família no fim de semana seguinte, ele, Celeste e eu. Poderíamos cozinhar algo juntos, sugeriu. Celeste dominou recentemente a culinária italiana e quer mostrar suas habilidades. Eu adoraria, concordei, mas com uma condição. O que é isso? Nada de Beatrice Everard, respondi com firmeza. Estou disposta a reconstruir meu relacionamento com ela aos poucos, mas não agora. Primeiro, precisamos trabalhar em nosso relacionamento. Hugo sorriu. Não se preocupe, Celeste também não se dá muito bem com a mãe. Depois que entregamos a casa no bairro deles, Beatrice a acusou de ser ingrata. Elas só conversam quando precisam. É uma pena, eu disse. E eu falava sério. Apesar de tudo o que tinha acontecido, eu não queria que o relacionamento de Celeste com a mãe fosse arruinado. Espero que elas consigam chegar a um acordo. Eu também espero, disse Hugo. Mas, sabe, às vezes as pessoas precisam de tempo para perceber o quanto significam umas para as outras. Levei 5 meses e a perda de um depósito de $30.000 para perceber o quanto você significa para mim. Eu ri.
Essa é uma lição cara. Mas uma que vale a pena, disse ele seriamente. Quando nos despedimos, Hugo me deu um grande abraço, o primeiro que me dava em meses. Eu te amo, mãe, disse ele. E respeito a sua escolha de viver do jeito que você quer. Eu também te amo, Hugo, respondi. E sempre estarei ao seu lado quando precisar de mim, só que agora será nos meus termos. No caminho para casa, pensei na nossa conversa e nas mudanças que haviam ocorrido na minha vida nos últimos meses. Depois da minha discussão com Hugo, senti-me verdadeiramente livre pela primeira vez. Livre de expectativas, de obrigações, de sempre colocar as necessidades dele antes das minhas. Era uma sensação estranha, um pouco assustadora, mas ao mesmo tempo incrivelmente libertadora. Comecei aos poucos. Inscrevi-me em um curso de fotografia com o qual sonhava há muito tempo. Depois, veio uma viagem para a Irlanda, a primeira viagem séria que fiz sozinha. Eu estava com medo, mas meu medo diminuiu assim que cheguei, cercada por colinas verdes e pessoas amigáveis, muitas das quais tinham a minha idade e também viajavam sozinhas. Comecei a trabalhar no hospício por acaso. Uma das pacientes que conheci durante o curso de fotografia me pediu para tirar seus últimos retratos para a família. Aceitei, e acabou sendo uma experiência tão importante e comovente que decidi continuar. Agora, passo 2 dias por semana lá, conversando com pacientes, ajudando-os a escrever cartas para seus entes queridos, às vezes apenas segurando suas mãos quando estão com medo. Todas essas novas atividades e conhecidos preencheram o vazio que se formou após meu término com Hugo. Mas não se tratava apenas de preencher o tempo. Eu estava finalmente me conhecendo, não como a mãe de Hugo, nem como a viúva de Noah, mas como Talitha Quinlan, uma mulher com seus próprios interesses, sonhos e talentos. E agora que Hugo estava de volta à minha vida, eu tinha medo de perder essa liberdade e identidade recém-descobertas, de começar a viver a vida dele novamente em vez da minha. Mas nossa conversa no parque me deu esperança de que isso não aconteceria, de que poderíamos construir um relacionamento novo e mais saudável, baseado no respeito mútuo, não no sacrifício da minha parte e na expectativa de sacrifício da parte dele. Em casa, outro projeto me esperava. Eu estava trabalhando em uma série de fotografias para uma exposição. O tema era envelhecimento invisível, retratos de pessoas mais velhas fazendo coisas geralmente associadas à juventude, skate, rock, arte contemporânea. Fotografei pessoas incríveis, um tatuador de 70 anos, um skatista de 83, um DJ de 90. Todos se recusaram a seguir estereótipos sobre como os mais velhos deveriam se comportar e, em vez disso, viveram como queriam. Enquanto trabalhava nas fotos, pensei em quanto tempo eu havia seguido as expectativas da sociedade. Para mim, como muitas mulheres da minha geração, ser uma boa mãe significava autossacrifício completo. Meus próprios desejos e necessidades sempre ficaram em segundo plano, e me acostumei tanto com esse papel que continuei a desempenhá-lo mesmo depois que Hugo cresceu e não era mais necessário. Foi preciso um conflito para que eu finalmente percebesse isso. Foi preciso a dor da rejeição e da humilhação para que eu encontrasse forças para dizer não e começar a viver por mim mesma. E embora eu não quisesse passar por aquela experiência dolorosa com o convite e a discussão novamente, eu era grata pela lição que isso me ensinou. Naquela noite, Fiona me ligou. Como foi o seu encontro com Hugo? Perguntou ela sem rodeios. Surpreendentemente bem, respondi. Conversamos, ele se desculpou e combinamos de jantar em família na semana que vem. E você está pronta para perdoá-lo assim, sem mais nem menos? Não exatamente, sorri, embora ela não conseguisse perceber. Estou pronta para recomeçar, mas em novos termos. Expliquei a ele que mudei, que não vou mais me sacrificar pelo conforto dele. E sabe de uma coisa? Ele aceitou. Até disse que está orgulhoso de mim. Uau, Fiona pareceu impressionada. Então, 5 meses de silêncio fizeram bem a ele. Fez bem para nós dois, comentei. Não sei se eu teria mudado tanto se tivéssemos feito as pazes logo de cara. Sabe, tia Talitha, disse Fiona pensativamente, você me ensinou muito nos últimos meses, que nunca é tarde para começar a viver para si mesma,
que o respeito próprio é mais importante do que a aprovação dos outros, mesmo daqueles mais próximos de você, que limites são uma expressão de amor, não de egoísmo. Fiquei tocada com suas palavras. Obrigada, Fiona. Você também me ensinou muito, por exemplo, que às vezes é preciso saber dizer não, mesmo quando todos ao redor dizem para dizer sim. Depois da minha conversa com Fiona, fui para a varanda dos fundos. A noite estava quente, o ar impregnado com o aroma dos lilazes em flor do jardim da vizinha. Sentei-me, tomando chá e observando os últimos raios de sol pintarem o céu em tons de rosa e dourado. Pensei em como a vida era estranha. Há apenas 6 meses, me senti humilhada e rejeitada quando recebi aquele convite com o bilhete. Eu estava disposta a dar todas as minhas economias para Hugo e Celeste só para fazê-los felizes. Coloquei os desejos deles acima das minhas próprias necessidades, acima da minha dignidade. E agora, estou sentada aqui na mesma varanda, mas me sinto como uma pessoa completamente diferente, uma pessoa que conhece seu valor, que não tem medo de estabelecer limites, que entende que o amor não deve exigir autodestruição. E o mais incrível é que Hugo parece ter entendido isso também. Ele viu em mim não apenas uma mãe que faria qualquer coisa por ele, mas também uma pessoa com seus próprios desejos e direitos. Era uma sensação nova, e eu gostava. Claro, ainda tínhamos um longo caminho a percorrer. Uma conversa não é suficiente para mudar completamente um padrão de relacionamento que vem se formando há décadas. Haverá erros, mal-entendidos e talvez até novos conflitos. Mas agora tínhamos uma base para construir um relacionamento novo e mais saudável. E quem sabe, talvez com o tempo eu consiga consertar meu relacionamento com Beatrice Everard, não por Hugo ou Celeste, mas por mim mesma, para provar que consigo superar o ressentimento e me erguer acima dele, para mostrar que sou forte o suficiente para perdoar, mas sábio o suficiente para não esquecer. Por enquanto, eu tinha minha fotografia, minhas viagens, meu trabalho no hospício e meus novos amigos. Eu tinha uma vida plena e rica que construí para mim com minhas próprias decisões e escolhas, e essa foi talvez a conquista mais importante dos meus 67 anos. O sol finalmente desapareceu no horizonte e voltei para casa. Sobre a mesa estava a mesma caixa que Hugo e Celeste haviam me trazido das Maldivas. Abri-a e coloquei dentro várias fotografias que havia tirado na Irlanda, meus próprios tesouros, minhas próprias memórias, um símbolo da nova vida que eu começava a construir. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava verdadeiramente grata por tudo o que tinha acontecido, pela dor que me levou ao crescimento, pelo conflito que me levou à clareza, pela perda que me levou a me encontrar. Eu não era mais apenas a mãe do Hugo ou a viúva do Noah. Eu era Thalita Quinlan, uma fotógrafa, uma viajante, uma voluntária, uma mulher que, aos 67 anos, encontrou coragem para recomeçar. E foi uma sensação maravilhosa.